Uma boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos no seu abraço amoroso, no seu carinho, para que esses momentos em que nós passarmos juntos seja de paz e de serenidade. Diz a história que de Jerusalém a Jope existia um caminho e à beira desse caminho existia um grande casarão. Jope era uma das maiores cidades portuárias da Palestina. Então, à beira desse caminho que descia a Jope, existia um grande casarão, aonde viviam ali algumas pessoas em comunidade. Era um galpão de grandes proporções. Conta-se a história que era um barracão simples, singelo, composto apenas de um pavilhão e mais alguns cômodos, mas sem nenhum conforto, sem nenhumas condições para, digamos, trazer conforto para as pessoas. Eram paredes frágeis, sem qualquer condições de conforto para as pessoas. Mas ali viviam um grupo de pessoas. Seus habitantes viviam ali como irmãos, ajudando-se mutuamente, amparando-se uns aos outros, como deve ser realmente uma congregação cristã, uma comunidade cristã. E essa comunidade, eles tinham por finalidade abrigar doentes, mendigos, necessitados de toda sorte, que por ali aportavam, trazendo as suas necessidades. Então essas equipes acolhiam essas pessoas e lhe davam suporte. Então todas as noites, após uma jornada diária cansada, na busca de alimentos, na busca de agasalhos, de remédios, para atender às necessidades daqueles que ali eram acolhidos, esse grupo se reunia para ouvir as pregações a respeito, acerca dos ensinamentos de Jesus. Então ali naquele grupo nascia a primeira comunidade cristã da história da humanidade. E que nós, muitos de nós conhecemos a Casa do Caminho. Então, ali criou-se a Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã da história da humanidade. E Simão Pedro, seu fundador, presidia-lhe os destinos da casa, auxiliado por Natanael, filho de Bartolomeu, Tiago, filho de Zebedeu, e alguns outros companheiros que também voluntariamente se agregava àquela ideia para desenvolver aquelas atividades. E essa Casa do Caminho surgiu como uma plantinha terna, muito simples, oriunda, claro, de uma semente divina, tinha todo um propósito divino para aquela comunidade. Então surgiu-se frágil, dentro de uma situação muito adversa, um ambiente muito hostil para os cristãos na época. Então eles estavam ali dioturnamente enfrentando grandes embates nas lutas diárias. Porque além das dificuldades próprias advindas das suas atividades que ali eram desenvolvidas, eles também enfrentavam a perseguição judaica. Os judeus, porque tinham um entendimento religioso diferente. E essa perseguição muitas vezes obrigavam a determinadas concessões para que eles pudessem se manter de pé e desenvolver as suas atividades. Pois eles dependiam do povo judeu, dependiam das doações do povo judeu para prover o sustento daquelas pessoas que ali eram acolhidas. Então ali na Casa do Caminho, dentro de todo esse processo de trabalho, um dia, Paulo de Tarso, já como cristão, pela terceira ou quarta vez que visitava a casa, porque antes, a primeira vez, visitou a Casa do Caminho para massacrar, para prender, para ferir. Mas já depois do encontro dele com o Mestre no caminho de Damasco, aí como trabalhador cristão visita a Casa do Caminho. E numa conversa com Pedro, ele adverte Pedro:
Eu acredito que a conversa, digamos assim, transcorreu mais ou menos desta forma. Pedro, nós podemos atender muitos doentes, infelizes de toda sorte da vida. Mas Pedro, sempre houve, sempre haverá necessitados, sempre haverá corpos doentes, cansados aqui na terra, necessitando de auxílio. Então Paulo, observando todo o processo do trabalho de Pedro com seus companheiros, chegou a essa conclusão. Então chama Pedro e conversa. E aí ele diz a Pedro, é claro, meu irmão, que na tarefa cristã, esses esforços do atendimento imediato não pode ser esquecido. Essas pessoas têm necessidades imediatas. E que a tarefa cristã não nos permite virar as costas, deixar, abandonar, etc. Não pode ser esquecido. Mas vamos fazer uma reflexão. Se o homem trouxer o Cristo no íntimo, as suas necessidades, ou o quadro das suas necessidades, será diferente. Então, Pedro, nós precisamos refletir. A iluminação do Espírito deve vir em primeiro lugar. Nós precisamos trabalhar o lado espiritual desse povo. E então ali, Paulo e Pedro fazem toda uma analogia, digamos assim, do processo em que vinha sendo desenvolvido das atividades da Casa do Caminho. E eles começam uma mudança, uma reestruturação nas atividades. E da assistência material imediata, do auxílio, do remédio, da dor, da comida, eles passam também a assistência espiritual para aquelas criaturas que ali aportavam. E então aí nós observamos já o lema da doutrina espírita, acolher, consolar, esclarecer. E agora a FEB nos coloca mais uma, né? Orientar. Então, digamos assim, a ação conjugada dessas atividades, de acolher essas criaturas, de consolar nas suas necessidades imediatas e depois de esclarecer espiritualmente, foi que Paulo convencionou chamar de caridade. Segundo a história, diz que ali se cunhou a palavra caridade. Mas o que nós observamos nisso aí? Eu digo que o primeiro, né? Eu vou dizer talvez, porque não sei, mas a primeira observação que foi feita no meio cristão do verdadeiro sentido da caridade. Quando Paulo chama Pedro e coloca a situação e coloca a sua visão de que tinha a necessidade de esclarecer essas criaturas. Então aí nós temos a palavra caridade. E desde então, a palavra caridade é muito falada. O tema caridade é muito discutido, né? Digamos assim, é muito estudado, muito debatido. Nos meios espíritas, então, já gastou-se muita filosofia para explicar o verdadeiro sentido da caridade. Mas entendo eu que mesmo assim, há muitos equívocos ainda, no próprio meio espírita, a respeito do verdadeiro sentido da caridade. E quando nós nos debruçamos nesse tema, nós precisamos buscar orientações seguras acerca, para que nós não nos equivocamos, não nos equivoquemos a respeito da caridade. E como já temos um determinado conhecimento, então nós iremos buscar nas obras espíritas, no Evangelho, na mensagem de Jesus, porque são obras seguras, confiáveis. E todas as vezes em que nós buscamos essa orientação, seja no Evangelho do Cristo, na mensagem de Jesus, ou nas obras básicas do Espiritismo, ou nas suas obras subsidiárias,
nós iremos perceber, se nós estudarmos com profundidade, iremos perceber uma preocupação, não só de Jesus e dos evangelistas, mas de Kardec e dos espíritos superiores, de enfatizarem. Eles enfatizam a importância de nós não só compreendermos, mas desenvolvermos a verdadeira caridade em nossas vidas. E como nós percebemos isso? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a exemplo da Casa do Caminho, nós temos uma passagem do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da verdadeira caridade. E aí nós notamos a preocupação de Kardec, que ele transcreve a carta de Paulo na íntegra, no Evangelho, para nós. E ele coloca lá a caridade segundo São Paulo. Então vejam que aí também se confirma essa preocupação do verdadeiro sentido. Diz o Evangelho que somente ela nos levará à salvação. No capítulo 15, no item 3, Kardec diz o seguinte: em todos os seus ensinos, Jesus aponta duas virtudes, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E nós sabemos que essa felicidade não é a felicidade de estar no céu ou no inferno, etc. Mas é a felicidade da compreensão, da felicidade plena. A caridade e a humildade. Essas duas virtudes. E aí nós fazemos uma observação aqui. É claro que para nós nos elevarmos como criaturas espirituais, nós temos que desenvolver umas centenas de outras virtudes. O espírito precisa evoluir em todos os sentidos. Mas hoje nós vamos falar dessas duas. Porque se nós conseguirmos desenvolver essas duas, estaremos desenvolvendo as outras também automaticamente. Ou seja, na própria caminhada elas se farão sentir. Aparecerão as necessidades, então aí elas serão desenvolvidas naturalmente se nós estivermos desenvolvendo essas duas. No item 5 ele fala que a caridade e a humildade é a única senda da salvação. Então essa salvação que Jesus propõe é da eterna felicidade. E as duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade é a caridade e a humildade. Então vamos imaginar um pouquinho. Já imaginamos o que é ser eternamente feliz, como nos propõe o Evangelho? Eternamente feliz. Sem nenhum momento de infelicidade em nossas vidas. Sem nenhum momento daquelas preocupações que você... Não vão falar, tá? Mas aquela preocupação que vocês têm. Aquilo que os incomodam nas suas vidas. Esquece tudo isso, uma eterna felicidade. Podemos até questionar, não, mas eu sou feliz. Nós temos momentos de felicidade. Nós temos dias, semanas, décadas, meses, décadas de felicidade. Mas são momentos, são felicidades relativas às vezes. Porque felicidade ela tem muitos aspectos, dependendo da necessidade. Tem pessoas que estão, digamos, extremamente com fome, ela não quer ouvir nada de uma outra coisa, lhe faz feliz, a não ser um prato de comida. A pessoa que está com muita dor, não é a comida que lhe fará feliz, mas um analgésico. Então, a felicidade ela tem muitos aspectos, dependendo da situação. E muitas vezes nós nos julgamos felizes, mas vem uma contrariedade, até de um ponto de vista diferente de alguém que nos impõe, e nós já nos irritamos e a nossa felicidade já foi para o espaço. Nós já ficamos infelizes novamente. Então isso não é felicidade. Se nós desejamos, então, ser felizes realmente, plenamente, nós precisamos ter a coragem e a disciplina de pautar as nossas ações nestas duas virtudes, a caridade e a humildade.
os senhores podem observar que ela começa a sair da parte assistencialista, da doação. O que nós precisamos fazer é romper essa barreira de espírito inferior em que ainda nos encontramos, aonde vivemos afundados na dor e no sofrimento, fruto do egoísmo e do orgulho que ainda alimentamos em nós, em nosso coração, e nos elevarmos à vida da eterna felicidade. Ou seja, conquistar a felicidade a custo do nosso esforço. E aí eu quero deixar aqui uma indagação para a nossa reflexão de hoje. Valerá a pena ou não fazer um esforço em praticar a caridade em nossa vida? Todos nós estamos buscando a nossa felicidade. Ela está exatamente atrelada ao exercício da caridade. Valerá a pena ou não? Aí os senhores e as senhoras me dirão, sim, e nós sabemos disso. Nós temos que praticar a caridade para ser feliz. O Espiritismo nos ensina que todos os nossos deveres se resumem na máxima, fora da caridade não há salvação. Muito bem, sim, é isso mesmo. Todos os nossos deveres devem, ou pelo menos deveriam, estar pautados na caridade e na humildade. Mas aí vem uma questão. Como é isso na prática? Como é isso no cotidiano, no dia a dia da vida? Como pautar as minhas ações na caridade e na humildade? E eu diria que aí é que existem alguns equívocos e que nós temos dificuldade. Sabemos o que é a prática da caridade verdadeira? Será que caridade é doar coisas materiais aos necessitados? Será que 1 ou 2 horas por semana, eu trabalhando na periferia, doando a sopa, a comida, o agasalho, o remédio, é suficiente? Será que 2 horas por semana, ou meio-dia, ou 1 dia por semana na prática da caridade material me levará à felicidade eterna? Claro que a atividade tem os seus méritos, tem os seus valores e muito. Tanto que o Paulo já observou a Pedro. Essas necessidades na tarefa cristã não podemos esquecer. É imprescindível o acolhimento, o alívio da dor, a alimentação para matar a fome, o agasalho para esquentar no frio. Paulo foi claro, ele falou, não podemos esquecer isso na tarefa cristã. Mas esse mesmo Paulo, quando ele transcreve a sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: mesmo que eu doar todos os meus bens para vender e assistir e matar a fome das pessoas, olha o que ele diz, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Mas então doar coisas materiais não é a verdadeira caridade. Tem o seu valor. Mas no entendimento de Paulo, caridade é muito mais do que doar coisas. E volto a repetir aqui, tem o seu valor. Eu não quero que vocês entendam depois, falar, o Cecílio falou que a caridade material não tem valor. Muito valor. Paulo defendeu isso e eu estou defendendo aqui. Se nós temos um trabalho de assistência social, é muito importante para aquelas pessoas no momento. Mas Paulo foi muito claro, nós precisamos levar o esclarecimento espiritual. Então eu quero registrar aqui mais 2 questionamentos. O meu entendimento de caridade não poderá estar equivocado? O que eu estou fazendo como caridade na minha vida é suficiente para me garantir a felicidade? De repente, as minhas ações de caridade não me levarão a lugar nenhum. Porque se eu não tenho a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento da caridade, eu posso não atingir o meu objetivo, que é ser feliz
que é atingir a felicidade plena. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos trabalhando. Então eu preciso saber com clareza o que é o verdadeiro sentido e como desenvolver a caridade na minha vida. Então daí a importância da evolução intelectual das criaturas. Esse processo exatamente que nem o irmão estava aqui convidando para os estudos. Por quê? Porque a evolução intelectual é altamente importante. Nós precisamos conhecer as coisas para bem trabalhá-las, para bem aplicá-las. Então eu preciso do conhecimento intelectual. Kardec já dizia isso, é imprescindível. Se eu quero agir de acordo com uma virtude, eu preciso compreender essa virtude. Eu preciso saber o que ela é, o que significa, como se faz e quais as suas consequências. Então vamos tentar entender um pouquinho o verdadeiro sentido da caridade. E para que possamos compreender isso e como desenvolvê-las, vamos buscar uma orientação segura, como eu disse. Então vamos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, quando ele diz: toda a moral de Jesus se resume na máxima, caridade e humildade. E aí ele complementa: isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Deu para entender? Só isso. No item 5 ele diz: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a senda da perdição. Vamos tentar juntar isso. Caridade e humildade da salvação, egoísmo e orgulho da perdição. Caridade que combate o orgulho e humildade que combate o egoísmo e humildade que combate o orgulho. As duas chagas da humanidade, está lá no Evangelho. A peia, a trava da humanidade em marcha, o egoísmo e o orgulho. Então nós precisamos desenvolver essas duas virtudes para combater esses dois vícios. Dois vícios que dão vazão a todos os outros vícios. Nós podemos citar o egoísmo, por exemplo, a avareza, a cupidez, a escravização, opressão pelo poder, a fome, a miséria, etc. Tudo são fruto do egoísmo que ainda alimentamos. O orgulho leva ao desamor, à indiferença, à frieza, né? A intolerância, o ciúme, a inveja, a vingança, etc. Podemos citar uma série deles aí. Então, quando nós começamos a observar que nós precisamos desenvolver essas duas virtudes para combater esses dois orgulhos, e Jesus coloca lá que é o caminho único da salvação, então nós entendemos que a felicidade nossa não tem dois caminhos. Só um. O da humildade e o da caridade. E aí, quando nós percebemos que a transição está aí, nós somos espíritos em transição, eu costumo dizer. Não é o planeta que está em transição, somos nós. A transição do planeta é consequência. Então os tempos são chegados. Nós não temos mais tempo para ficar brincando de caridade, tentando nos iludir, aliviar a consciência, doando aquilo que não nos serve mais, aquilo que não nos tem utilidade. Ou repassando aquilo que os outros nos doam e vamos lá e doamos. Como diz um ditado popular, fazendo cortesia com chapéu alheio. Nós não temos mais tempo para ficar fazendo essas coisas. Nós temos que ter um trabalho sério de acolhimento e de consolação às pessoas que aportam as nossas casas, o nosso trabalho. É importante. Mas nós temos que ter a compreensão do verdadeiro sentido da caridade que salva o espírito realmente. Então nós adotamos uma mudança de postura e passamos a desenvolver essas virtudes. A caridade é responsável pela evolução moral da criatura e a humildade é responsável pela evolução intelectual da criatura. Ou permanecemos como espíritos inferiores, distante aí dessa sonhada felicidade. Então vamos buscar entender realmente
O verdadeiro sentido da caridade que salva. E para isso nós precisamos buscar orientações seguras, eu volto a dizer. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, para auxiliar o nosso entendimento e até para pautar o que eu estou falando. Vamos buscar na questão conhecida, acho que de quase todos os senhores, ou de todos, a questão 886. Quando Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho a profundidade dessa pergunta? Olha a responsabilidade que Kardec coloca o espírito comunicante. Porque ele diz ao espírito o seguinte: qual o verdadeiro, sentido da caridade como entendia Jesus? Eu não quero saber como você entende a caridade. Eu não quero saber como Paulo entende a caridade, como Pedro. Eu não quero saber como os profetas entendem a caridade. Eu quero saber o entendimento de Jesus. E olha a envergadura desse espírito ter que responder por Jesus. Como ficou muito clara a sabedoria e a envergadura desse espírito que deu a resposta, e graças à sabedoria de Kardec, aí começa também para nós o nosso esclarecimento acerca do verdadeiro sentido da caridade, do que é praticar a caridade realmente. E aí nós vamos perceber que ela sai totalmente da assistência ao outro para o relacionamento com o outro. A resposta é longa, mas eles sintetizam em 3 frases, ou em 3 ações, ou em 3 virtudes. Benevolência para com todos, indulgências para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Simples, né? Vamos tentar entender então um pouquinho isso. O que ele fez, o que ele quis dizer para nós com essa resposta? O benfeitor espiritual pega uma virtude macro, a caridade, e fragmenta. Converte em 3 virtudes menores, se podemos chamar, 3 virtudes. Ou seja, ele define a caridade para nós em 3 ações. A ação da bondade, virtude responsável em regular uma das faculdades humanas, que é a faculdade da ação, do agir, do querer. Então ele coloca a bondade. Para que nós irmos agir com relação ao nosso próximo, ou a tudo na natureza, que nós coloquemos bondade nas nossas ações. É isso que ele quis dizer. Mas como só a bondade não é suficiente, porque o pensamento tem muita influência nas nossas ações, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, eles respondem na 459, muito mais do que podemos imaginar a influenciação. Então, os espíritos nos influenciam e o nosso pensamento influencia nas nossas ações. Então, eles colocaram a segunda lá, a indulgência, para regular o pensamento. Para que isso? Quando algo me leva a sair do sério, quando eu recebo aquela alfinetada, aquela ironia ou até aquela agressão, e eu penso em dar o troco. Eu penso em perder a paciência e ir à reação. Então eles dizem o seguinte: exercite a virtude da indulgência, para que você possa não sair do sério, mas ser indulgente e buscar a compreensão, possa ter a paciência de buscar a compreensão do outro, ser tolerante para com o outro, ou seja, olhar o outro com indulgência, e assim eu possa entender o meu próximo e fazer a separação da ação, da atitude do indivíduo. Kardec costuma dizer: eu amo você, não amo suas atitudes.
é diferenciado. Quando nós somos tolerantes, nós conseguimos dialogar, compreender, entender, sem aceitar o ponto de vista alheio. Então, para que eu possa entender o meu próximo, use indulgência. Mas como só a bondade e a indulgência não são suficientes, porque tem uma terceira questão, que o que mais dita as nossas ações são os sentimentos. Os nossos sentimentos são a combustão, são o combustível para a nossa ação, para a nossa vida, para nós avançarmos. Eu costumo dizer que o sentimento é o combustível do espírito. Porque é o sentimento que o move. E então, se esse sentimento, esse combustível for de boa qualidade, você vai planar nas alturas da paz e da felicidade. Mas se esse sentimento for de péssima qualidade, você vai aterrar na dor e no sofrimento. Então, eles colocam para nós o perdão. Porque quando surge uma situação, a gente nem pensa, a gente age ou reage. E, em geral, age equivocadamente. Então, diz eles, utilize o perdão para controlar os sentimentos e possa agir com caridade para com o seu próximo. Então, vejam que eles colocam 3 virtudes que têm por objetivo pautar toda a existência do espírito. Não é nesta encarnação. Eles colocam 3 virtudes que pautam toda a existência do espírito, que é o pensar, o sentir e o agir, que são as faculdades do espírito que ele tem. Então, olha a sabedoria dos benfeitores celestes. Uma cerca o pensamento, a outra cerca o sentimento e a outra cerca as nossas ações. E por que eles fizeram isso ou deram essa resposta? Porque eles sabiam do nosso atraso moral e intelectual. Sabia que nós teríamos muita dificuldade em entender o verdadeiro sentido da caridade, desenvolver então mais ainda. Então eles colocaram 3 virtudes atreladas a 3 ações para definir para nós o que é caridade. Então vejam que a ação de sentir, a ação de pensar ou a ação de agir é fruto do meio. Quer dizer, isso só pode ser desenvolvido na relação com o outro. Ele sai totalmente do trabalho da assistência de doação e passa para a vida de relacionamento entre os irmãos de caminhada. E eles fizeram isso porque eles têm essa preocupação, porque é muito importante, ou digamos assim, é imprescindível para a evolução do espírito que ele desenvolva a caridade. E aí nós percebemos que se essa é a verdadeira caridade, ela só pode ser desenvolvida na vida de relação com os irmãos de caminhada. Então, se nós queremos realmente praticar a caridade, nós teremos que fazer muito mais do que doar coisas, do que doar bens materiais para as pessoas. Volto a repetir, precisamos de dar assistência aos necessitados. Mas a verdadeira caridade que salva é o exercício da humildade, da bondade, da indulgência, do perdão das ofensas na vida de relação. Então nós precisamos desenvolver essas 3 virtudes, da bondade, da indulgência e do perdão das ofensas. Porque qualquer relação que envolva pensamento, sentimento ou ação, ela pode estar pautada na caridade ou não. Todas as vezes em que eu tiver um pensamento, um sentimento ou uma ação em direção ao meu próximo, se estiver pautada numa dessas virtudes ou nessas 3 virtudes tão necessárias hoje em dia, que a gente percebe na vida em sociedade, a bondade, a indulgência e o perdão, então daí eu não estarei fazendo caridade, digamos, por alguns momentos ou em alguns lugares, ou, digamos, somente a caridade assistencialista. Mas eu estarei fazendo a caridade em todos os momentos, em todos os lugares, porque ela estará internalizada no eu profundo da criatura.
O exercício da humildade, da indulgência e do perdão desenvolvido, ele internaliza, o espírito internaliza. E daí ele passa a vivenciar automaticamente, como dirigir automóvel, andar de bicicleta, falar no telefone, se alimentar, tomar banho. Quantas dessas atividades, ou quase todas elas, nós não pensamos para fazer? Muitas vezes ainda cometemos infração de trânsito, falando no telefone e dirigindo, cambiando, né? E nós não pensamos que vamos ligar a seta, que vamos pisar no freio, que vamos cambiar, pisar a embreagem, ou que vamos desligar o telefone. É automático. Quando nós desenvolvemos a caridade em nós, essas ações, esses sentimentos, esses pensamentos, eles são automatizados no eu profundo da criatura. E daí eles passam a ser externados automaticamente na nossa vida diária. Essa é a caridade que salva. É a caridade moral na vida de relação com o meu irmão de caminhada. Se nós desenvolvermos essas virtudes, as outras todas estarão sendo desenvolvidas automaticamente. E é por isso que Jesus coloca em termos explícitos no Evangelho como única, condição única para a felicidade futura. E o Espiritismo a tem como bandeira. Tanto que Kardec colocou lá, abre o capítulo 15, que fala da caridade, né? Ele coloca lá, fora da caridade não há salvação. E aí o Chico ainda nos traz mais esclarecimento no seu dizer. Se Kardec houvesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus que ele disse, fora da caridade não há salvação. Ou seja, diz ele, fora do amor não há salvação. E é do amor fraterno, caridoso, para com a criança, o adulto, o idoso. É o amor ensinado por Jesus nosso Senhor, que consola, alivia, tira dor. É esse amor que nós devemos vivenciar, enquanto estamos juntos nesta terra a caminhar. Porque chegará um dia em que esta terra deixaremos, para uma outra partiremos. E quando lá chegar, precisamos ter nas mãos, não o ouro e nem a prata, mas os bens do coração, que ganhamos daquele irmão que passou em nosso caminho, precisando de carinho, de manto e de pão. Por isso, meus irmãos, eu vos falo com carinho. Ame sempre e faça o bem a quem passar no seu caminho. Porque quando lá chegar, Jesus vai te perguntar: o que fizeste lá na terra para aqui no céu querer ficar? Tenha em tuas mãos e apresenta em teu favor o resultado das ações, dos seus gestos de amor, que ganhou daquele irmão que passou no teu caminho, precisando do teu pão, um pedacinho. Porque lá no céu não adianta prata e ouro. Só o bem que tu fizeste é que será o teu tesouro. E eu posso te afirmar, só o bem e o amor contarão em teu favor, se lá no céu quiser morar. Então, nos amemos uns aos outros. Muito obrigado e muita paz a vocês. Que Deus abençoe. Obrigado.